De onde a gente veio? O que exatamente nos torna vivos? Nessa análise vamos fazer uma viagem incrível, da imensidão do universo até o mundo minúsculo dentro das nossas células, para desvendar a lógica por trás de tudo que vive. Pode parecer só poesia, né? Mas essa frase é, na verdade, uma das verdades científicas mais profundas que existem. Ela conecta a gente diretamente a eventos cósmicos que aconteceram bilhões de anos atrás. A matéria que forma o nosso corpo foi literalmente forjada no coração de estrelas que nem existem mais. Para entender a vida, a gente precisa voltar muito no tempo. Pensa só, há 14 bilhões de anos, o universo começou. Logo em seguida, surgiram os elementos mais simples. Aí, durante bilhões de anos, as estrelas nasceram, viveram e morreram em explosões gigantescas, as supernovas, criando todos os outros elementos que conhecemos. E só muito, mas muito tempo depois, há 4 bilhões de anos, a vida finalmente apareceu aqui na Terra usando exatamente esses mesmos ingredientes. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser este. A gente vai começar lá nas origens cósmicas, entender como a vida obedece às leis da física e depois mergulhar nas propriedades que definem o que é estar vivo. Vamos ver como existe uma unidade incrível na diversidade e, no final, decifrar o que chamamos de lógica molecular da vida. E vamos começar pelo começo de tudo, lá no cosmos. É aqui que os ingredientes químicos essenciais para a vida foram criados e espalhados pelo universo ao longo de uma eternidade. Isso já nos joga direto no grande mistério, na pergunta central da bioquímica. Como é que moléculas sem vida, que seguem as mesmas leis que uma rocha ou um planeta, conseguem se organizar para criar algo tão espetacularmente complexo quanto a vida? E aqui está o ponto-chave. Não existe mágica, sabe? Não tem uma força vital misteriosa. A vida não quebra as regras da física e da química. Pelo contrário, ela joga o jogo de forma brilhante, usando essas regras a seu favor. A bioquímica estuda exatamente isso, como essas interações entre moléculas criam e sustentam a vida. Certo. Então, o que na prática distingue a matéria viva da não viva? Para responder isso, vamos explorar o primeiro conjunto de características: a maneira como a vida lida com a ordem e a energia. Primeiro, a complexidade. É algo impressionante. Pensa na bactéria mais simples que existe. Por dentro, ela é um universo em miniatura, extremamente organizado. São milhares de moléculas diferentes, com estruturas tridimensionais únicas, todas interagindo de um jeito super preciso. É uma ordem numa escala, uau, de tirar o fôlego. Segundo, o gerenciamento de energia. A tendência natural de tudo no universo é ir em direção à desordem, ao caos. A vida é uma rebelde. Ela luta ativamente contra essa tendência. Os organismos vivos são mestres em capturar energia, seja do Sol ou de reações químicas, para construir, se consertar e basicamente se manter funcionando. E terceiro, cada peça tem uma função. Nada dentro de uma célula está ali por acaso. Cada componente tem um papel definido e as interações entre eles são reguladas de forma rigorosíssima. É como um programa complexo rodando, com o objetivo final de se autopreservar e se reproduzir. Ok, agora que entendemos como esse sistema se organiza e se abastece, vamos ver como ele não apenas existe, mas também continua existindo e reagindo ao mundo. A vida não é um sistema estático. Os organismos sentem o que está acontecendo ao redor. Eles respondem a mudanças de temperatura, de luz, se tem comida ou não, ajustando sua química interna para sobreviver. Essa capacidade de resposta é absolutamente fundamental. Agora se prepare para uma das coisas mais espetaculares da vida: a precisão com que ela se copia. Uma única bactéria, por exemplo, pode gerar 1 bilhão de descendentes idênticos em 24 horas. Toda a informação, toda a receita de bolo para construir essa complexidade está codificada no material genético e é passada adiante com uma fidelidade impressionante. E, finalmente, a vida muda. Ela evolui. Não é um projeto estático. Através de pequenas alterações que são herdadas ao longo de milhões de anos, os organismos se adaptam, sobrevivem a novos desafios. Foi exatamente esse processo que gerou a incrível diversidade de vida que a gente vê hoje. Tudo a partir de um único ancestral em comum, lá no passado. E essa ideia nos leva a um paradoxo fascinante. A vida é ao mesmo tempo incrivelmente diversa e, em sua essência, fundamentalmente a mesma. Olha à sua volta. Uma bactéria numa fonte de água fervente e uma baleia no Ártico. Parecem de mundos completamente diferentes, certo? E, no entanto,
Quando a gente olha no nível molecular, a história muda. Eles compartilham sequências de genes e estruturas de proteínas que são tão parecidas que só podem apontar para uma única conclusão, um ancestral em comum. Essa é a unidade fundamental da vida. E agora estamos chegando ao clímax da nossa investigação. Todas essas propriedades e essa unidade que a gente observa na vida, tudo isso aponta para um único e grandioso princípio organizador. A grande pergunta que a bioquímica tenta responder é exatamente esta. Será que existe um conjunto de regras, um tipo de sistema operacional que se aplica a todas as formas de vida, não importa o quão diferentes elas pareçam por fora? E a resposta é sim, existe. Nós chamamos isso de a lógica molecular da vida. É o conjunto de estruturas, mecanismos e processos químicos que todos os seres vivos compartilham, formando a base de tudo. É entender que, apesar de toda a diversidade externa, todos nós operamos com base nos mesmos princípios fundamentais no nível molecular. E isso nos deixa com uma última reflexão. Se todos nós, de uma bactéria a um ser humano, somos feitos da mesma poeira estelar e operamos com base na mesmíssima lógica molecular, o que isso realmente diz sobre a nossa conexão com todo o resto do universo? É uma ideia poderosa para se pensar.